Bem-vindo ao canal Professor Cristiano. Meu nome é Cristiano Nunes dos Santos e hoje vamos conversar sobre temperatura do solo. Esse vídeo se destina ao uso como material de apoio às disciplinas de agroclimatologia na agronomia e agrometeorologia no tecnólogo em gestão do agronegócio. Temperatura do solo. O solo é um meio que atua diretamente sobre a produção vegetal. Além de ser um meio armazenador de água e nutrientes para as plantas, o solo também possibilita a fixação das raízes de sustentação das plantas. Mas, para que a semente germine e posteriormente a planta tenha um desenvolvimento adequado, o solo também deve oferecer condições térmicas favoráveis para a planta. O solo sofre um processo diário de aquecimento e resfriamento, que depende da radiação solar incidente e do tipo de solo. A temperatura do solo tem grande influência na agropecuária, na germinação de sementes e na emergência de plântulas, no crescimento e no desenvolvimento dos vegetais, na atividade dos micro-organismos que degradam a matéria orgânica, disponibilizando assim nutrientes que vão ser aproveitados pelas plantas, na expansão e contração das rochas e agindo durante um longo tempo, causa desintegração das rochas, material formador dos solos. O aquecimento do solo ocorre a partir da radiação solar incidente na superfície, que é absorvida pelo solo e então convertida em energia térmica. Em consequência disso, a superfície do solo experimenta uma elevação de temperatura, originando um gradiente de temperatura em relação à superfície e às camadas e da superfície do solo para com a atmosfera. Ou seja, a temperatura da superfície do solo será maior que a da atmosfera acima e maior do que as das camadas do solo abaixo dela. Em função disso, ocorre transferência de energia em direção à atmosfera e para as camadas abaixo da superfície do solo. A transferência de energia entre as camadas do solo ocorre basicamente pelo processo de condução térmica. Mas o que é condução térmica? É um processo de transferência de calor, energia térmica, em que a energia é transferida de molécula para molécula sem que haja deslocamento das moléculas de sua posição original. Na verdade, a energia é transferida de elétrons para elétrons sem que os átomos se desloquem ou sem que ocorra deslocamento de elétron para o átomo vizinho, o que seria uma corrente elétrica. Os corpos mais densos, ou que possuem os átomos mais próximos de si, apresentam maior facilidade de conduzir o calor. Por essa razão, os melhores condutores são os metais, ao passo que o ar não é um bom condutor. Em ordem decrescente de capacidade de conduzir calor, pode-se enumerar metais, minerais, água, solo seco e ar. Como funciona então a questão térmica no solo? A variação de temperatura no solo, na superfície e camadas inferiores é uma função da energia proveniente da absorção da radiação solar na superfície e das suas propriedades térmicas, especialmente o calor específico e a condutividade térmica. A condutividade térmica do solo, considerando uma fração de solo representando um cubo com volume igual a 1 centímetro cúbico, e com a face superior na superfície, enquanto que a face inferior seja logo abaixo, a 1 centímetro de profundidade. Quando a superfície do solo absorve energia, terá uma temperatura superior à camada inferior. Então vai ocorrer um fluxo de calor descendente, ou seja, da camada acima em direção à camada abaixo. Entretanto, quando ocorre o resfriamento da superfície do solo, essa ficará com temperatura menor, a da camada abaixo. Nesse caso, o fluxo de calor será ascendente, ou seja, transporte de calor das camadas abaixo
para as camadas logo acima. O fluxo de calor entre as camadas é caracterizado por uma propriedade do solo denominada de condutividade térmica. Calor específico do solo. Então, o calor específico volumétrico do solo representa a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 centímetro cúbico do solo em 1 grau. Na realidade, o solo tanto recebe quanto perde energia. Então, o calor específico volumétrico do solo pode ser definido como a capacidade de energia, a quantidade de energia necessária para que um volume unitário do solo tenha uma variação de temperatura de 1 grau. Essa variação de temperatura pode ser originada pela energia recebida durante o período diurno, com acréscimo de 1 grau na temperatura inicial do volume do solo, ou pela energia perdida durante o período noturno, com decréscimo de 1 grau. A unidade de medida do calor específico volumétrico é calorias por centímetro cúbico por grau Celsius. Mas como o solo se comporta em relação à variação térmica? Então, o solo ele vai sofrer um processo diário de aquecimento e resfriamento, o que vai determinar então uma variação diária da temperatura do solo. Existem técnicas de cultivo que possibilitam interferir na variação diária da temperatura. Devido à alternância, então, dos períodos de aquecimento e resfriamento na superfície do solo, causada, então, pela presença ou ausência de radiação, também ocorrem períodos alternados de aquecimento e resfriamento em todas as profundidades. Durante o período diurno, a absorção da radiação solar é maior do que a emissão de radiação pela superfície do solo. Essa maior absorção de energia ocasiona um aquecimento da superfície com a consequente elevação de temperatura. Portanto, a camada superficial possui maior valor de temperatura do que a camada logo abaixo, a qual possui temperatura inferior. Assim, ocorre transferência de energia térmica por condução na forma de calor da superfície em direção às camadas inferiores. Assim, cria-se então um gradiente de temperatura, onde a temperatura da superfície é maior do que a temperatura da camada logo abaixo, determinando assim um fluxo descendente de calor no solo. A partir do momento em que a camada recebe calor, proveniente da camada logo acima, também aumentará a sua temperatura, que possui então um valor superior à da camada logo abaixo também. Assim, a camada de cima tem temperatura superior à de baixo. Ocorre fluxo descendente do solo e assim ocorre de camada em camada. A camada superior se aquece e transfere calor para a camada abaixo, que vai se aquecer, transferir para a camada abaixo, e assim então a gente tem o fluxo de calor descendente, principalmente durante o dia. Durante o período noturno, ocorre praticamente emissão de energia pela superfície do solo, ocasionando então resfriamento da superfície, com a consequente diminuição da sua temperatura. Como ocorre diminuição da temperatura na camada superficial, a camada logo abaixo ficará com temperatura superior. Assim, cria-se um gradiente de temperatura com uma inversão do fluxo, agora então das camadas inferiores em direção à superfície. Esse fluxo de calor em direção à superfície vai determinar o resfriamento das camadas inferiores, com diminuição da sua temperatura. Então, repete-se o processo. A camada inferior envia para a camada logo acima, resfriando-se e recebe energia de uma camada mais abaixo. Nesse caso, então, o fluxo de calor ocorre a partir das camadas inferiores em direção à superfície, ou seja, um fluxo ascendente de calor. Mas como podemos modificar a temperatura do solo através de técnicas de cultivo? Uma técnica bastante utilizada na horticultura é a cobertura de solo, frequentemente
usado o termo mulchings, provenientes da língua inglesa, com filmes plásticos, serragem, cobertura morta, entre outros. Esses materiais vão alterar o balanço de radiação da superfície, bem como interferem na perda de água do solo para a atmosfera. Assim, esses materiais têm sido utilizados com diferentes finalidades, como modificar o regime térmico do solo, diminuir a incidência de doenças e plantas daninhas, reduzir a perda de água através da restrição da evaporação da superfície e impedir o contato dos frutos e folhas com o solo, a fim de não ocorrer contaminação ou melhorar o aspecto visual do produto final. Outro exemplo bastante marcante da modificação do regime térmico do solo é o caso da solarização. Esse método consiste em preparar o solo, torroamento e nivelamento dos canteiros, que deve estar úmido, pois assim ele conduz melhor o calor para o interior do solo. Posteriormente, se coloca então um filme plástico transparente sobre a superfície do canteiro, tendo cuidado do plástico ficar rente ao solo, com as sobras laterais enterradas na borda do canteiro. Esse método deve ser utilizado durante os meses de verão, quando existe maior disponibilidade de radiação, proporcionando então um maior aquecimento do solo. Recomenda-se deixar o plástico por um período de 30 a 40 dias. A técnica de solarização é utilizada principalmente para que se ocorra uma elevação maior da temperatura e com isso possa haver a eliminação de pragas, doenças, fungos, entre outros. Mas como se mede a temperatura do solo? A medida da temperatura do solo é feita com termômetros. No caso aqui, os geotermômetros, que nada mais são do que uma haste de vidro que contém uma escala apoiada num suporte especial. A outra parte da haste possui um bulbo que fica permanentemente enterrado no solo. No interior dessa haste, então, encontra-se um tubo capilar que contém, então, um elemento sensível à temperatura, na maioria das vezes, o mercúrio. Os geotermômetros encontram-se, então, instalados em profundidades de 2, 5, 10, 20, 30 e 50 centímetros. E a leitura é realizada às 9, às 15 e às 21 horas. Normalmente se recomenda pelo menos 2 conjuntos de geotermômetro. Um num sistema com cobertura vegetal viva, gramado, e outro em solo desnudo. Em algumas situações a gente ainda encontra um terceiro conjunto em solo com restevo, com cobertura vegetal morta. Assim, podendo então fazer uma medição da temperatura em profundidade e também uma comparação da temperatura do solo em condições diferentes de cobertura. Mais informações no site crisnunesantos.pro.br, professor Cristiano Solos e Clima, contatos pelo erosividade@gmail.com e aproveitem os outros vídeos do canal. Até mais.